Bem, irmãos, vamos orar uma vez mais, pedindo a graça do Senhor sobre nós, para que possamos tocar nossa palavra, sermos edificados. Amém? Bendito Deus, damos graças a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui congregados, no nome santo e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, para prestar culto ao Senhor. Pedimos que nos abençoe, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Traz-nos, Senhor, a iluminação do nosso entendimento, pela exposição à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, a exposição da Tua palavra dá luz. Ó Deus, nós queremos nos submeter à luz da Tua palavra, para dissipar toda a treva, Senhor, que porventura haja em nossos corações. Pedimos em nome de Jesus, atrai nossas atenções, atrai todo o nosso ser a Ti nesse momento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, versos 1 a 4, nós vamos considerar hoje, com a graça de Deus. Amém? A gente tem meditado aqui em 1 Pedro, né? Temos meditado e visto alguns assuntos que ocupam a maior parte aqui dessa epístola. Nós começamos vendo ali no capítulo 1 que a questão da provação, né, é sempre um tema recorrente, do sofrimento, das provações. Sempre vemos esse tema nas Escrituras aqui em Pedro. Mas não apenas este tema, né? Nós vimos também, algumas semanas atrás, nós vimos o tema dos relacionamentos, né? Nós vimos que a Escritura aqui em Pedro, ela toca no assunto dos relacionamentos de nós como cidadãos com as autoridades civis. Nós vemos também como as relações de trabalho, né? Os servos com os seus senhores, ali para o contexto da época, né? Nós vemos também que tem instrução nas Escrituras para isso. E também nós vimos o relacionamento como membros no corpo de Cristo, né? No capítulo 2, Pedro já havia tratado sobre o assunto da casa de Deus, né? Dizendo que nós somos edificados casa espiritual, sacerdócio santo, né? Para oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Ele por Jesus Cristo. Então nós vemos que o assunto da casa também foi tratado, né? Eu achei muito interessante o irmão Júnior começar a reunião falando sobre quão amável é a casa de Deus, né? Tanto ali no Salmo 84 como no Salmo 15. No Salmo 15 é a pergunta: quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Quem habitará no teu santo monte? Aí tem ali as qualificações daqueles que habitam a casa de Deus. A casa de Deus não deve ser habitada por qualquer um nem de qualquer maneira, né? E depois no Salmo 84 me chamou a atenção um dos versos que o irmão leu. Vamos reler esse versículo do Salmo 84.
o verso 7, está falando do homem que habita, né, na casa de Deus, ou dos homens, daqueles que habitam na casa de Deus. Louvar-te-ão continuamente, diz o verso 4. Depois no verso 7 fala assim: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Então cada um deles aparece em que lugar? Em que lugar que você aparece perante Deus? Em Sião. Eis a Sião. Nós estamos em Sião. Nós já chegamos em Sião. Como diz lá em Hebreus, tendes chegado, né? Em Sião. Nós já chegamos nesse lugar. Nós não precisamos anelar como algo futuro, ainda que nós experimentaremos futuramente as glórias dessa Sião celestial, né? Mas nós já vivemos hoje em Sião, graças a Deus. Então, voltando em Pedro, ele agora vai tratar especificamente dos presbíteros e de como eles devem se comportar. E depois nós vamos ver que a partir do verso 5 até o verso 7, ele vai falar de como que os crentes se relacionam com a autoridade da igreja. Então veja que o assunto do relacionamento é um assunto recorrente em Pedro. E é muito, irmãos, vou conversar com os irmãos que é muito difícil falar sobre presbítero. Vocês já imaginam. Há assuntos que são mais difíceis de ministrar, mas não há nenhum assunto que deva ser evitado nas Escrituras. Amém. E aprove a Deus que os presbíteros tenham essa incumbência, especialmente os presbíteros, não que outras pessoas não possam ensinar, mas o ensino é uma das qualificações do presbítero, apto para ensinar. Nas epístolas pastorais você vê ali que tem essa qualificação que é exigida do presbítero. Então o presbítero tem que falar sobre todos os assuntos, até os assuntos que tocam a ele mesmo, né? Me lembro que eu ouvi uma vez uma história, se eu não me falha a memória, foi com o irmão Stephen Kahn, que já partiu do Senhor há alguns anos atrás, com 104 anos. E ele estava ministrando em Gálatas, fazendo uma ministração expositiva da epístola de Paulo aos Gálatas. Aí, quando chegou naquele versículo, aquele que é instruído reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ele parou no versículo anterior e não ministrou mais. Só para os irmãos terem uma ideia de que não é fácil falar, né, na condição de quem exerce esse ministério, falar de determinados assuntos. Mas eu falo aqui aos irmãos na qualidade de quem também está ouvindo essa palavra para mim também. Amém? Então diz assim, o verso 1 até o 4: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então aqui, esses 4 versos aqui, vai tratar de como que os presbíteros
devem se comportar, né, como que eles devem exercer o seu trabalho na igreja. Aqui ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós. Esse trecho que nós vamos tratar, nós temos que considerar que o que estava na mente, o que possivelmente estava na mente de Pedro quando ele escreveu isso. E a conclusão mais lógica é o que ele acabou de dizer anteriormente, né? O assunto que ele falou anteriormente foi aquele assunto difícil, né? Que ele falou sobre o julgamento na casa de Deus. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, né? Para onde ele está se incluindo aqui, qual será o fim daqueles que estão desobedientes ao Evangelho? Então, Pedro escreve aqui esses versos, aqui no capítulo 5, com esse assunto do julgamento na casa de Deus em mente. E nós vimos anteriormente que possivelmente Pedro estaria fazendo menção ou falando, tendo em mente Ezequiel capítulo 9. Eu vou ler só um fragmento de um versículo aqui em Ezequiel capítulo 9. Aqui em Ezequiel, nessa profecia aqui, nós vemos que os que foram poupados, do juízo de Deus, do juízo condenatório, foi aqueles que gemiam pela igreja, pela casa de Deus, que gemiam por Jerusalém, aqueles que tinham um encargo, né? Então, o presbítero, à semelhança dos demais crentes, devem ter encargo pela casa de Deus. Amém? E nós vemos aqui que também aqueles que têm encargo pela casa de Deus são preservados por Deus, como foram preservados aqueles que gemiam, não só os líderes, mas todos os que gemiam, os que suspiravam. Verso 4 diz assim: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, foi Ezequiel capítulo 9, eu li o verso 4. Então, não apenas os líderes, mas todos aqueles que tinham encargo, que gemiam, que sofriam ao ver as abominações que eram cometidas na cidade de Jerusalém, esses foram marcados na testa com um sinal para serem poupados pelos executores do juízo de Deus. Só que, por outro lado, irmãos, daqueles que foram destruídos, os primeiros a serem destruídos foram os líderes, que não tinham encargo. Veja o final do verso 6 aqui, ó. A última frase do verso 6, quando fala ali, trazendo a instrução sobre a execução daqueles abomináveis, rebeldes, idólatras, e diz assim no final: e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Essa não é a melhor tradução desse verso. Essa palavra aqui, homens mais velhos, é a palavra ancião, que é o equivalente em hebraico para presbíteros. Então você pode ler aqui assim: que começaram pelos presbíteros, ou pelos líderes. Então aqui, quando fala homens mais velhos, não traz essa distinção de que não eram apenas idosos, mas eram os líderes. Então essa palavra aqui, o paralelo dela no grego é presbíteros.
E aqui diz assim, que estavam diante da casa. Também pode ser traduzido como que estavam na casa. Então, sem dúvida alguma, aqui o sentido do texto é que aquele juízo começou pelos líderes, pelos guias do povo. Voltando agora em Pedro. Há muitas glórias, irmãos, no ministério, mas também o juízo de Deus é muito severo para aqueles que estão no ministério e falham, e pecam. Então, é possível que Pedro tinha em mente isso, aquela cena, ao falar de maneira tão grave aos presbíteros aqui. Então a ligação que existe é o seguinte: o julgamento está começando pela casa de Deus, como ele já disse. Então, portanto, à luz disso, ele dirige a palavra agora aos presbíteros que estão entre vós. Eu gostaria também de tocar nessa palavra entre vós, aos presbíteros que estão entre vós. Ele dirige a carta a todos aqueles estrangeiros dispersos, mas agora ele reduz o foco e se dirige aos presbíteros que estão entre vós. É interessante essa expressão entre vós. Isso também nos faz lembrar que os presbíteros devem estar no meio do povo. Entre o povo. É muito comum no sistema denominacional ali haver um tablado elevado, onde ficam ali os dirigentes do culto, e atrás existem umas cadeiras, geralmente são cadeiras melhores do que as cadeiras dos irmãos, cadeiras, poltronas às vezes aveludadas, Agora tem esse advento aí das church, das igrejas de parede preta, não tem mais isso, mas as igrejas tradicionais, as denominações tradicionais, trazem ali poltronas geralmente vermelhas ali, para sentar os líderes. Olha, isso é muito distante do que Paulo ensinou sobre os que servem na igreja, e do que Jesus ensinou. Ele fala que tem que ser o menor, tem que ser o servo de todos, e não receber honra diante de todos. É justamente o contrário, é totalmente fora do espírito da palavra. Amém, irmãos? Então, aos presbíteros que estão entre vós, os presbíteros devem estar entre os irmãos. O ideal é que, se alguém entra numa congregação, a pessoa não saiba identificar quem é o presbítero. Esse é o ideal, porque ele está misturado no meio do povo, ele está com o povo, não é distinto do povo. Nós somos um corpo, ainda que todos temos funções distintas, nós somos um só corpo. Amém? E membros uns dos outros. Ele diz: admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Que sou também presbítero com eles. Então Pedro aqui, irmãos, ele se vê como um daqueles pelos quais começa o julgamento da casa de Deus. Ele não se coloca numa posição distinta ou especial ou privilegiada. Não, ele se assemelha àqueles presbíteros. E ele era um apóstolo do Senhor. Ele não era só um presbítero, ele era um apóstolo do Senhor. Alguém investido de autoridade para falar em nome de Deus e para estabelecer doutrina em nome de Deus. E ele fala agora, ele se rebaixa, ele se anula e se coloca como um presbítero, como aqueles presbíteros ali a quem ele se dirige.
Então, isso mostra, o apóstolo está nos ensinando de que ninguém está isento do julgamento de Deus. Ninguém está isento da disciplina de Deus. Até mesmo o apóstolo do Senhor, cujo nome estará nas 12 portas da cidade santa. Imagina, irmãos, não é pouca coisa, né? E ele se coloca entre aqueles sobre os quais começará o julgamento na casa de Deus. Porque o julgamento começa na casa de Deus e na casa começa pelos filhos. Então ele está na cabeça da fila para ser disciplinado por Deus. Então ele se coloca assim, isso mostra a humildade do apóstolo. Esse aqui, irmãos, é aquele apóstolo, o mesmo que negou o Senhor. E agora nós vemos que como ele foi restaurado, como ele foi trabalhado por Deus, a ponto de abrir mão da sua posição e se colocar como um daqueles presbíteros. E ainda, ele se humilha ainda mais ao dizer assim: e testemunha das aflições de Cristo. Irmãos, vocês se lembram em que contexto Pedro testemunhou as aflições de Cristo? Ele não testemunhou só as aflições, ele estava na transfiguração. Ele foi testemunha da glória, ele foi testemunha da ressurreição. E uma das coisas que confere poder ao apóstolo é testemunhar a ressurreição. Mas aqui ele não faz referência nem à transfiguração gloriosa, quando Jesus se transfigurou na presença deles, e aquela glória cobriu a todos. Ele não faz referência a que ele foi testemunha da ressurreição, ele viu o Cristo ressurreto, que esteve com ele, que comeu com o Cristo ressurreto. Não, ele faz referência do sofrimento, testemunha das aflições de Cristo. Então, quando ele diz isso, nós vemos o que traz à memória foi o episódio mais triste da vida de Pedro. O episódio mais doloroso da vida de Pedro foi quando ele testemunhou as aflições de Cristo, que foi ali que ele negou o Senhor 3 vezes, negou que o conhecesse. Então, irmãos, aqui nós vemos com que coração que Pedro escreve essas palavras aqui. Amém? Então deve tocar a todos nós aqui. Pode-se dizer que a oração dele foi parte desse sofrer, né? Sim, certamente. Ele contribuiu para esse sofrimento. Como todos nós, né, que contribuímos com os nossos pecados para o sofrimento do Senhor Jesus. Então, por que Pedro traz isso à memória? Será que é só para manifestar a sua humildade, que de fato ele está aqui, vamos dizer, moído já, tratado por Deus no seu orgulho, no seu ímpeto? Aqui é o Pedro quebradinho, né? Já arrependido, já trabalhado por Deus. Mas, irmãos, aqui traz um ensino muito mais abrangente para nós. Pedro está mostrando com a sua própria vida, nessas palavras aqui, que sempre há lugar para a restauração, até na vida dos presbíteros. Sempre há lugar. O Senhor pode fazer daquele homem impetuoso, violento, daquele homem que o negou, daquele homem que se acovardou, pode trazer esse homem a uma posição que Deus quer. Amém, irmãos? Então, na verdade, essa maneira de Pedro falar aqui, de se apresentar,
mostra para a gente que é possível a restauração do pecado, do pecador, até no mais grave, né? Veja aí em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, né, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então a restauração de Pedro, irmãos, é um exemplo. Amém? Amém. Para que tenhamos esperança a respeito de nós mesmos e a respeito de quem nós amamos. Amém? Amém. Então, em relação aos presbíteros, os presbíteros devem ter essa disposição de se arrepender dos pecados, ao invés de ter aquele orgulho hipócrita, né? Eu não posso demonstrar fraqueza para os irmãos, né? Eu tenho que parecer alguém que seja irrepreensível, né? Então, nós vemos aqui na vida de Pedro um exemplo, né, para nós presbíteros, que devemos sempre estar prontos a se arrepender, sempre prontos a se humilhar, né, porque somos pecadores como todos os irmãos, todos nós, pecadores regenerados, mas ainda em processo de santificação como todos. Amém? E aqui ele fala que ele foi testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então agora está mostrando a outra ponta, né? Ele realmente foi testemunha das aflições, quando ele realmente estava ali agindo de maneira pecaminosa, negou o Senhor, mas agora ele fala que ele é participante da glória que se há de revelar. Agora ele já está antecipando o que ele vai dizer no versículo 4, daquela coroa, né? Há uma glória ainda a se revelar, né? Essa glória vai se revelar quando Jesus aparecer na sua segunda vinda. Então, ainda que nós desfrutaremos, e Pedro também, e todos os presbíteros, daquela glória que há de se revelar, nós já participamos dela, né, ainda de maneira incompleta hoje. Ele fala, participante da glória que há de se revelar. Amém? Na sua plenitude, na segunda vinda de Jesus. Então Pedro aqui está pensando na glória futura, participante da glória que se revelará na vinda de Cristo, né? Então, irmãos, aqui também há um ensino para nós, não apenas para os presbíteros, mas para todos os crentes, todos os irmãos. Nós devemos viver hoje na expectativa da revelação dessa glória. Amém? Amém? Consideremos as aflições, né, que nós fizemos o Senhor passar, contribuindo com nossos pecados, mas também lembrando que nós fomos restaurados e estamos agora aptos para desfrutar dessa glória futura. E vivemos na expectativa dessa glória futura. Amém? Não devemos ter esperança, como foi lembrado aqui pelo irmão mineiro, né, dos prazeres terrenais, mundanos, né, podem ser tão atraentes, mas são fugazes, são passageiros. E a expectativa é que eles promovem uma expectação de morte, de fogo. Mas quando nós nos deleitamos no Senhor, quando nós desfrutamos
das bênçãos que foram destinadas para a igreja, para a Sião de Cristo. Então nós temos a expectativa dessa glória vindoura. Amém? E é realmente muito maior, irmãos. Muito especial, muito maior do que o prazer momentâneo do pecado, ou dos manjares que esse mundo nos oferece. Outra coisa, quando nós falamos, ou quando nós lemos aqui sobre as aflições de Cristo, também é um lembrete para nós que servimos na igreja. Todos que servem na igreja devem lembrar de que, como Cristo sofreu, nós também devemos estar dispostos a sofrer pelos outros. Amém? Sofrer pelos irmãos, sofrer pela nossa família, abrir mão dos nossos direitos, suportar dificuldades. Amém? Isso é especialmente requerido dos presbíteros, que estejam dispostos a sofrer pelas suas igrejas. Depois ele segue o versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. Você veja, os presbíteros que estão entre vós. Agora ele fala, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Quer dizer, fica inequívoco aqui de que o lugar do presbítero é no meio do povo. Amém? E é rebanho de Deus. Todos somos rebanho de Deus. Então Pedro aqui exorta os presbíteros: apacentai ou pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por dor de ganância, mas de ânimo pronto. Então aqui ele diz, tendo cuidado dele. Algumas versões da Bíblia não trazem essa expressão, tendo cuidado dele. Mas é muito importante, isso faz parte do original, essa expressão, tendo cuidado dele. Essas três frases aqui, três palavras, tendo cuidado dele, no original é o verbo episcopeu, que vem de episcopo, ou de bispo, ou de supervisor. Então, como que o presbítero pastoreia o rebanho de Deus? Exercendo a função de supervisor, de cuidar, de olhar, de guardar. Nós cantamos aqui, né? Aquele hino lindo, né? Ó defensor, né? Depois ele fala assim, ó capitão da salvação, ó defensor. E uma das funções do presbítero, do presbitério da igreja, é guardar o rebanho de Deus. Uma vez eu vi um vídeo, quando existia videocassete ainda, acho que as crianças não conhecem, não sei. Eu vi lá, acho que na casa do Alberto, era naquela revista Seleções. Eu não vou tentar falar aqui em inglês, não. Essa revista fez um vídeo mostrando como que era o pastoreio na Palestina, lá há 2000 anos atrás. E o pastor de ovelhas, ele, quando anoitecia, ele colocava elas num aprisco, né, que era um cercadão rudimentar feito de pedras e galhos, e confinava ali as ovelhas, e ele ficava deitado na porta. Havia apenas uma porta por onde elas entravam e saíam, era só uma porta. E ele era a porta. Quando Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas, nós temos que ter em mente isso, né? Que entramos e saímos por ele. E essa porta, ela era
Era um homem deitado, atravessado nessa porta, com uma arma na mão, com um cajado na mão, né, para afugentar. Então, se algum animal tentasse entrar ali, algum predador, a vítima primeira era o pastor. Né? Então, quando nós lemos apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, nós devemos entender assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, exercendo essa vigilância, essa guarda, né, esse cuidado, né, sobre ele, né, essa supervisão. Né? A supervisão não é uma questão de superioridade, mas é uma função. Né? Uma vez eu estava numa reunião de homens, numa outra localidade, e havia um camarada lá que ele queria ser pastor, mas não queria pastorear, né? Ele só queria o título. Aí ele usou, né, aquele texto lá de Hebreus, para assim: obedecei os vossos guias. Aí ele fez uma exegese lá do texto lá e chegou à conclusão de que existem algumas funções da igreja que é só de dizer a direção. Não precisa servir, não precisa receber ninguém, não precisa visitar os doentes, não precisa nada. Você só precisa ser o guia. Né? Irmãos, não existe isso assim. O presbítero é aquele que fica deitado na porta, né? Vulnerável muitas vezes, né? E é aquele que serve, que cuida, que alimenta, que ensina. Ou seja, é alguém que trabalha, né? Esse irmão, infelizmente, não queria trabalhar, ele queria só o título, queria ter só essa posição de superioridade sobre os irmãos. Mas ele foi refutado ali na hora ali, e acabou saindo com a orelha vermelha. Né? Então, irmãos, outra coisa que ele diz: apacentai o rebanho de quem? De Deus. De Deus. Às vezes as pessoas falam assim: lá na sua igreja, mas assim, não, irmão, não tem igreja. Só para ter igreja você tem que nascer de virgem, não pode cometer nenhum pecado, tem que morrer, ressuscitar. Não tem igreja, né? Ascender aos céus. Então, enviar o Espírito, olha, a lista é longa para ter uma igreja. Então, o rebanho é de Deus. Amém. O rebanho é de Deus. O presbítero nunca deve achar que ele é dono do rebanho. Não, o rebanho é de Deus. Nós somos empregados, somos servos. O rebanho é de Deus. Nós administramos, cuidamos, zelamos por uma propriedade de Deus. E nós mesmos somos propriedade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Não por força. Agora, daqui para frente, nós vamos ver 3 pecados que os presbíteros têm são muito tentados a cometer. São pecados que estão sempre cercando os presbíteros. Aqui nós vamos ver o pecado do autoritarismo, o pecado da ganância e o pecado também da preguiça, de não querer trabalhar pelo rebanho de Deus. Ele fala assim: tendo cuidado dele, ou seja, exercendo o bispado, né, o presbitério, cuidando, não por força, mas voluntariamente, não por torpe e ganância. Há uma versão, se não me engano, a EA fala assim, tem a expressão, como Deus quer. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, como Deus quer. É isso que tem Maria aí. Como Deus quer.
tem uma maneira de exercer o presbitério. É como Deus quer. Existe um modelo, existe uma maneira de exercer o presbitério. É como Deus quer, não é segundo a minha maneira, não é segundo as minhas habilidades pessoais, o meu entendimento particular, não. É segundo Deus quer, como Deus quer, ou segundo a vontade de Deus. Então, o presbítero não deve servir por pressão, né? Às vezes, muitas pessoas são colocadas no ministério por pressão externa. Não foi Deus que o colocou. Às vezes a pessoa é induzida a ser. É bem raro, mas tem pais que falam assim: meu filho vai ser um pastor. Geralmente quer que seja engenheiro, né? Advogado, médico. Mas algumas pessoas querem que o filho seja, né? Ou às vezes a própria pressão da congregação onde a pessoa está. Vai você. Eu conheço o caso de um irmão que foi colocado na liderança da igreja e ele mesmo confessou assim: eu não tenho graça para isso, mas não tinha ninguém, e os irmãos me forçaram a ficar, tanto que ele não ficou. Depois que o Senhor levantou alguém, aí ele se retirou, não da igreja, dessa vez ele não tinha aquele chamado, ele tinha um chamado para servir, mas não como presbítero, e serve até hoje, os irmãos, graças a Deus. Então, outra coisa, o presbítero não deve servir por torpe ganância ou por motivação gananciosa ou egoísta, mas de ânimo pronto ou de boa vontade. Irmãos, aqui a questão da ganância. É vergonhoso nós vermos o que é praticado hoje entre a cristandade professa, né? A ganância, as motivações, né? E também esses mesmos líderes incentivam o povo também a serem gananciosos. Então a motivação do presbítero nunca deve ser o dinheiro, os ganhos. Isso não pode, irmãos, jamais. Quando Paulo escreveu, se não me engano, lhe dando instrução sobre os diáconos, eles falam assim: primeiro seja aprovado e depois sirva, se forem irrepreensíveis. Geralmente, irmãos, na igreja, aqueles que são colocados como presbíteros, eles já serviam antes sem a constituição formal. Eles já serviam antes sem salário, né? Aqui entre nós, por exemplo, o Anderson tem a sua profissão e serve como presbítero também. Eu, em 2013, vai fazer 12 anos que eu estou tempo integral, mas antes tinha o meu trabalho, eu trabalhava secularmente, servia. Então, primeiro é aprovado. Ninguém deve almejar, né? A palavra de Deus fala que nós devemos, né, desejar ou almejar, né, anelar pelo episcopado, ou pelo encargo de presbítero, mas nunca a motivação deve ser financeira, né, gananciosa ou egoísta, mas de ânimo pronto. Aqui diz assim: nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isso aqui também é uma outra coisa que precisa ser encontrada no presbítero. Ânimo pronto, disposição, atender a necessidade do povo, seja em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu lembro que meu pai conta do meu avô, o pastor Durvalino. Imagina, irmãos, o que era você servir como pastor lá naquela cidadezinha, lá no oeste do Paraná, né? Lugar de dificuldade. Os irmãos moravam nos sítios, né? Às vezes meu avô saía de madrugada a cavalo para apartar a briga de casal.
né? Para visitar pessoas. Foi, mãe? A pé. Nem cavalo tinha, irmãos. Imagina, hoje a gente com todo o conforto, temos carro, temos, né? Um presbítero jamais deve se negar a atender a necessidade dos irmãos, seja qual for. E os irmãos devem ter a liberdade de solicitar que o presbítero o ajude e o socorra, porque foram postos para ter cuidado do rebanho. E a motivação não deve ser financeira. Né? Uma outra coisa que a gente, quem já foi de denominação, como eu, sabe muito bem disso. Em algumas igrejas havia, não sei se em todas, havia um mural no nome dos dizimistas. Eu acredito que eles tinham preferência na hora do serviço do pastor ali, né? Tinham o cartão fidelidade. Irmãos, qualquer irmão, especialmente os menos favorecidos, porque a Bíblia manda que esses sejam objetos de maior honra. É o contrário na igreja de Deus. É o contrário, aqueles que têm menos são os que devem ser mais ajudados, têm que ser mais assistidos, tem que ser dado mais atenção. Agora, há uma outra questão que também agora que também nós vemos distorções. O presbítero, como qualquer outro irmão, tem necessidades. Tem que pagar conta, tem que comer, e geralmente gosta de comer coisa boa, né? Veja aí em 1 Timóteo, capítulo 5. Irmãos, eu já vi cada aberração nessa. Que tanto tem a distorção daquele que é movido por ganância, de que às vezes uma congregação pobre paga um alto salário para um pastor, como também irmãos que servem, graças a Deus não é o caso nosso aqui, mas que passam penúria por conta da desobediência do povo. Verso 17, 1 Timóteo 5,17: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Tem uma outra versão que fala assim, de dobrados honorários, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então veja, o presbítero que trabalha, que serve a igreja e espera ser recompensado financeiramente, ele não comete pecado, ele não está agindo por ganância. Entende? Uma vez eu vi um irmão colocar na rede social, quando eu tinha essa desgraça, graças a Deus não tenho mais, colocou assim: faça um pastor trabalhar, não dê o dízimo. Era um irmão que escreveu isso. Publicou, né? Eu não sei como faz, pega aquela fotinha e põe na. Não chama compartilha? Postou. E compartilhou. Compartilhou. Tanta coisa boa para compartilhar. Faça um pastor trabalhar, não dê o dízimo. Então, irmãos, há distorções de todos os lados. Há distorções daqueles que trabalham por ganância, daqueles que não trabalham, e também por parte da congregação de não cumprir a obrigação para com aqueles que servem. Essa semana a gente leu com as crianças
que aquele que trabalha, né, não deve se embaraçar, né, com as coisas. Né? Na verdade, se alguém tem um ministério na casa de Deus, deve ser suprido por aqueles que são servidos. Isso é bíblico. Amém? E o interesse é a edificação da igreja, né, em última instância. Né? Verso 3, vamos seguir aqui em Pedro para encerrarmos. Verso 3: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Mais uma vez, ele deixa claro que não é herança do presbítero, não é do líder. Ele já falou que o rebanho é de Deus. Agora ele fala que não deve ter domínio sobre a herança de Deus. Irmãos, essa é uma outra área que o presbítero é tentado. A questão do autoritarismo, do mandonismo. Irmãos, nós que servimos como presbíteros, os irmãos têm toda a liberdade de nos procurar se nós estamos agindo errado com os irmãos. Se nós estamos agindo de maneira autoritária, porque veja, tanto o dinheiro é algo que entorpece, como também o poder. Né? O poder também entorpece. O exercício da autoridade, muitas pessoas se encantam com isso. Eu gosto de mandar, eu gosto de ter autoridade. Porque veja, irmãos, o trabalho do pastor, né, o pastor está ali entre aqueles 5 ministérios citados ali em Efésios 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele está ali entre os 5 ministérios. Né? Os 5 ministérios que Deus deu à igreja. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos e para a obra do ministério. Então o pastor, na verdade, ele não deve administrar a vida de cada um. Nós não fomos colocados para isso. Há uma distorção disso, né, que chama discipulado, que não é o discipulado a Cristo, é o discipulado ao homem. Né? Infelizmente, algumas congregações ainda trazem essa doutrina, que é uma rede de domínio, né? Que todo mundo tem que estar debaixo do discipulador, que fala até a cor da meia que ele tem que comprar. Não é isso, irmãos, isso é uma distorção. Os pastores, eles devem fazer discípulos a Cristo, para que os irmãos se submetam a Cristo. Ali a Bíblia diz que esses ministérios foram dados para o equipamento dos santos, para que os santos façam a obra do ministério. Amém? Então, como pastor, eu devo levar o pai de família, ensinar o pai de família a ser o pastor dos filhos dele. Amém. E não entrar na casa do irmão e dar ordens para os filhos dele. Esse é um cuidado que eu sempre tive. Se eu errei, os irmãos, por favor, me procurem. Levar o pai e a mãe a exercerem a autoridade sobre os filhos, a ensinar os filhos. Os irmãos, eu espero que nunca me vejam fazer isso. Dar ordem para filho de ninguém. Se o jovem, a criança tem pais na igreja, quem tem que usar autoridade sobre eles são os pais. E eu, como pastor, devo ensinar os pais a fazerem isso. Obviamente que há situações em que os pais pedem ajuda. E obviamente que eu não posso me negar a ajudar. Mas a função principal é que o pastor ensine os irmãos a funcionarem. Essa é a função principal. Obviamente que nós estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Amém, irmãos? Amém. Então, o domínio é uma tentação. O autoritarismo não deve ser assim. Não deve ter domínio sobre a herança de Deus. Né? O capitão é Jesus. Amém? Ele é o dono da igreja. Nós somos servos, como os irmãos também são. Nós vamos ver que, ainda que nós não devemos exercer autoritarismo ou domínio sobre
irmãos, é fato que Deus constituiu uma autoridade na igreja. E os presbíteros são autoridade na igreja. Mas o exercício da autoridade não deve ser feito de qualquer maneira. Não deve ser feito por violência, por força. A motivação não deve ser o poder pelo poder, nada disso. Como que é exercido a autoridade na igreja? É a frase final do versículo 3. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso é que confere a autoridade. Não é o posto, não é ser consagrado, ungido pastor, não é ter feito um seminário, nada contra estudar a Bíblia, não é isso. Não é nenhuma habilidade natural, não é isso que confere autoridade. O que confere autoridade, irmãos, é exemplo. Amém? Isso que confere autoridade. Jesus falou ali no lava-pés, o que ele disse? Eu vos dei o exemplo para que façais o mesmo. Imagina, irmãos, o Senhor da glória. Eu fico imaginando aquela cena no meu coração. Eu fico imaginando o Senhor da glória, vestido como um escravo, lavando aqueles pés encardidos, irmãos. Dá para entender Pedro não querer deixar que o Senhor o lave. Mas o Senhor disse: eu vos dei o exemplo, para que façais o mesmo. Então, irmãos, a autoridade está no exemplo, não é na força. Amém? Então os presbíteros devem dar o exemplo ao rebanho. E em relação à recompensa, quando que vai ser? E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Irmãos, eu sou tentado a crer que é uma coroa específica para os presbíteros. Porque também tem coroa para todo mundo, irmãos. Lá acho que é em 2 Coríntios capítulo 9, fala da coroa daqueles que se esforçam na corrida, né? Tudo se abstém para alcançar uma coroa. Paulo também diz ali em 2 Timóteo 4, que é uma coroa de justiça reservada não só para Paulo, que era um apóstolo do Senhor, mas para todos aqueles que amem a vinda do Senhor. Há uma coroa. Amém, irmãos? O Senhor é um Deus que realmente recompensa, reconhece. Graças a Deus, servos imperfeitos como nós. Mas Ele reconhece, Ele é galardoador, Ele é recompensador, é do caráter do nosso Deus. E também tem algo reservado para os presbíteros que exercem bem o seu trabalho. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Para muitos irmãos, só essa coroa eles experimentam. Eu posso dizer que eu já recebo muito, sou muito honrado pelos irmãos. E agradeço os irmãos, amo a todos os irmãos. Sou estimado pelos irmãos, eu reconheço isso. Também me sinto indigno muitas vezes de receber. Mas, irmãos, há muitos irmãos que nada têm recebido. Só perseguição. Só dores. Às vezes pastoreando igrejas em lugares inóspitos, repartindo pão com aqueles que nada têm. Esses irmãos receberão apenas essa, mas essa, irmãos, é a maior de todas. Essa coroa de glória que o Senhor vai incorruptível, que o Senhor vai repartir com aqueles
que realmente exercem esse ministério de maneira responsável, dedicada, e que nós também, né, como presbíteros aqui, entre os irmãos, realmente tenhamos apenas esta missão de receber essa coroa em combustível. Quando Nosso Senhor aparecer, também me lembro daquela cena, daqueles 24 anciãos. A palavra ali, anciãos, ali em Apocalipse, é presbíteros. Se olhar no original, presbíteros, que lançavam as suas coroas diante do Senhor, dizendo que Ele era digno. Amém, irmãos? Então, qualquer graça, qualquer reconhecimento, qualquer honra, nós reputamos tudo a graça de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e possamos, de fato, né, cooperar com Ele, né, com o Senhor, para que realmente funcionemos como igreja e o Senhor receba toda a glória. Amém. Pai Santo, te bendizemos, porque o Senhor nos deu para o nosso cuidado o sumo pastor e bispo das nossas almas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso exemplo. Ó Senhor, e que todos nós, ó Deus, aqueles que ministram na sua casa, ou todos os irmãos que também são seus sacerdócios, que possamos olhar para esse exemplo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos servir uns aos outros, para a glória do Senhor.